Boa noite, tudo bom, meninas? Aqui é a Débora Chiari falando, para quem não me conhece ainda. Sou fundadora da Túnel do Brinquedo, empresa de locação de brinquedos e acessórios infantis em São Paulo. E eu tô aqui porque a minha intenção é mostrar para você que é possível sim trabalhar de casa pertinho dos filhos e faturar bem com isso. Eu quero te ensinar como. E na live de hoje eu quis trazer um assunto que eu tô recebendo com muita frequência nas minhas caixinhas, que é em relação aos produtos, né? Produto sempre tem uma procura, a maior parte das dúvidas das pessoas é sobre produto, com quais começar, quais eu preciso ter, como eu consigo começar com pouco, eu preciso ter vários. Enfim, eu venho respondendo várias questões dessa ao longo das lives, ao longo dos conteúdos, mas hoje especificamente eu quero falar sobre um ponto super importante dos produtos, que é assim, tem como o seu produto ser um diferencial para o seu negócio, né? Tem como a gente ter o produto como um diferencial competitivo? Eu tenho certeza que você já sabe a resposta, né? Sim, lógico que dá, porque vamos lá, começar do começo, né? O que é ser competitivamente, né? Ter um diferencial competitivo. O que é isso? É quando você tem algum ponto, algum que a mais que é percebido pelo cliente como um ponto super positivo e um ponto que na visão dele gera um valor muito alto pro produto, pro serviço, enfim. Então, não adianta muita gente ficar falando assim, não, isso é diferencial, isso não é, porque também depende muito da percepção do cliente, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo, né? A gente pode falar de que é diferencial competitivo: preço, atendimento, a rapidez, a agilidade na entrega, sei lá, o período de locação pode ser, né? Talvez ter mais modelos de período de locação seja interessante para o cliente, a facilidade. Então, assim, eu vejo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui em São Paulo tem uma loja de locação de brinquedos que eu gosto bastante, acho bem legal, assim. Mas, por exemplo, eles não atendem, eles só aceitam pagamento com cartão de crédito, com transferência bancária. Então, eu acho que isso limita um pouco, porque assim, aquela pessoa que gosta de fazer tudo no crédito, se eu aceito o pagamento no crédito, eu tenho um diferencial competitivo frente a essa empresa, entende? Mas aquela pessoa que não liga de fazer um pagamento, não liga de fazer transferência, para ela tanto faz, entende? Como ser competitivo depende muito da percepção do cliente, né? Não adianta a gente querer impor alguma coisa. E você só vai conseguir sentir aonde você vai conseguir ser competitivo conhecendo o cliente. É o que eu bato aqui todas as vezes, todas as lives eu falo muito disso, que a gente tem que estar muito próximo do nosso cliente, a gente tem que entender bastante do mercado que a gente está vivendo, porque aí sim que a gente também, além de conseguir estruturar a empresa, a gente vai entender aonde ali a gente pode ter esse diferencial. E aí, falando de produtos especificamente, que é o que eu tenho ouvido bastante perguntas sobre, eu acho que às vezes as pessoas têm aquela ideia de que não, se você tiver só os produtos mais diferentes, você vai ter diferencial, se você tiver aquele produto que ninguém tem. E claro, isso é um diferencial sim. Só que eu acho, né, na minha concepção, na minha experiência, que para você chegar nesse nível de diferencial, é bom você atingir outros, né? O que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá, vamos começar do começo de novo, né? Quando a gente fala de produto, os nossos diferenciais podem estar aonde? Na quantidade de produtos, na variedade de produtos, na faixa etária de atendimento. E percebe que tudo isso a gente vai conseguir atingir um público diferente, né? Então, assim, se você atende uma faixa etária muito maior, você vai conseguir atingir aquelas pessoas que talvez tenham 2 filhos ou mais, né? Aquelas mães que tem um filho mais velho e um mais novo. Se você tiver variedade, você vai conseguir deixar a mãe maluquinha e ir com tanta coisa e vai prender ela ali na locação. Se você tiver quantidade, pode ser um ótimo diferencial também, porque às vezes você ganha na quantidade, talvez você possa ganhar no preço, que eu não acho que é o principal diferencial competitivo, tá? Tem sim muitas empresas que ganham
porque tem também os clientes que dão o devido valor para esse diferencial, então, né? É uma possibilidade, quando você tem muita quantidade, você consegue diminuir um pouco o preço, mas você ganha porque você consegue atender a pessoa, né? Então, já que eu comecei a falar de quantidade, eu coloquei aqui como o primeiro, vamos conversar primeiro como quantidade ser o seu diferencial. É o que eu acabei de falar. Ela é muito bem-vinda. Eu percebo que no nosso mercado ela é muito bem-vinda em alguns produtos. Então, assim, a gente já conversou aqui que tem alguns produtos que são muito estratégicos, que você deve ter, porque é meio que preferência nacional, não importa muito a região que você vai estar, aquele produto, ele vai ter uma grande procura. Então, vamos supor que você se especialize só nesses produtos. Eu vou pegar lá 5, 6 e eu vou ter 10 de cada um. Beleza, você vai ganhar na quantidade, porque às vezes quando a procura aumenta, as outras empresas não vão conseguir atender, vão formar fila de espera e tal, e você vai ganhar na quantidade, você vai conseguir atender a pessoa. Então eu acho que é ótimo você ter uma grande quantidade do mesmo produto, porém eu não acho que é uma estratégia sustentável. Por que eu falo isso? Porque quando você consegue, eu vou dar o exemplo, hoje vai ser cheio de exemplo, tá? O exemplo do que muitas vezes é o produto de entrada, né, no nosso serviço, que é a Mamahu. É a cadeirinha queridinha das mães. E vamos supor que essa empresa tenha lá 20, 30 Mamahus. Ela consegue atender Mamahu a rodo. Ótimo, perfeito. Ela vai pegar todas aquelas mães que estão desesperadas atrás de Mamahu, que tenta alugar pela cidade e não consegue, e vai ganhar todas essas clientes. Porém, e depois? Né? Se você não tem também uma variedade, se você também não tem uma diversidade, só a quantidade não vai significar muita coisa, porque você... A ideia da locação, né, o que eu sempre caio aqui é que, assim, o grande diferencial do nosso negócio é que você vende várias vezes para o mesmo cliente. E essa é a ideia, né? É fidelizar esse cliente, é você conseguir vender muitas e muitas e muitas vezes para o mesmo cliente. E você só consegue fazer isso se você tiver uma variedade de produtos maior. Então, eu acho que a quantidade, sim, é um diferencial em algum momento da sua estrutura, né? Em algum momento do seu crescimento, eu acho importante a gente focar na quantidade, mas não logo no início, tá? No início, eu não acho que seja uma boa estratégia exatamente por conta disso, porque não é sustentável, né? Você consegue... conquistar aquele cliente no primeiro momento, mas depois você não tem muita coisa para oferecer, porque não tem produto, você tem aquele, né? E aí depois o próximo que você vai ter vai ser daqui a muitos meses, que aquela mãe vai ficar meio que sem opção nesse período de tempo. Então acho que é importante sim, mas não é essencial logo no começo, de jeito nenhum. Aliás, a minha sugestão é exatamente o contrário, é você assim, começar devagar, começar assim, com um produto de cada, porque você vai sentindo, por mais que tenham alguns produtos chaves, que a gente fala que são aqueles que saem de qualquer jeito, que se você tiver um, vai alugar, se tiver 2, se tiver 3, se tiver 4, vai ser alugados, mas assim, antes de querer abraçar o mundo, vamos entender primeiro essa cadeia de consumo, né? Principalmente no primeiro ano, né? Aqui eu tô falando, quando eu comecei a Túnel, a minha ideia era atingir crianças do nascimento até 1 ano, porque esse era o meu perfil de público que eu queria atender. Então, eu fiz questão de atender muito bem essa primeira faixa etária, de atender muito bem no sentido de variedade, de quantidade, de diversidade de produto, e depois expandir, depois crescer a minha linha de produtos e a minha linha de atuação também, né? E eu acredito que seja uma estratégia bem inteligente, bem acertada, porque senão, se você quer atender todo mundo, você não atende ninguém. Então, assim, eu não vejo muito lógica você querer ter um produto de cada idade e querer atender, e só pra falar, a gente atende aqui de 0 a 10 anos, mas aí você vai ver, não tem um produto, aí, ou fica aquela fase, né, que eu chamo de fase de atendimento, né, do desenvolvimento. Você precisa conseguir atender todas essas fases. Então, a gente já até conversou sobre isso. Então, a quantidade, sim, em algum momento ela vai ser o seu diferencial, mas não no início. Vamos com calma. O próximo que eu coloquei aqui é a variedade. Já entra, né, um pouco mais profundo nisso que eu tô falando. A variedade, com certeza, pode ser um diferencial. Você, com certeza, pode conseguir conquistar mais clientes,
porque a sua loja tem uma variedade muito maior de produtos do que as outras. Porém, eu acho que a gente tem que trabalhar muito no ponto de variedade depois que o negócio já tá andando, tá? Depois que fez já o arroz com feijão, tá? Depois que a gente fez muito bem o arroz com feijão, vamos tentar um pouquinho mais. Vamos lá para uma receita um pouco mais difícil, que exige um pouco mais de conhecimento. Porque senão eu acho que você cai... Você cai na mesma questão que eu falei da quantidade. Às vezes você tem uma grande variedade. E assim, primeiro de tudo, quando você já aposta na variedade de produto, você ainda não tem o conhecimento da sua demanda. Você não tem ainda o conhecimento do perfil do seu cliente. Você pode ter um conhecimento vago, mas você ainda não tem aquela vivência para você poder falar, não, isso vai sair, isso não vai. Então, o risco de você investir em algo que não vai trazer retorno ou que vai ficar encalhado lá por um bom tempo é grande. Então, é isso que a gente não quer, né? Quem tá começando quer investir, quer investimento certeiro, quer aquilo que traz retorno e que a gente cresça com consistência. Então, quando a gente traz essa variedade de produtos, é um pouco delicado exatamente por isso. Porque a gente precisa primeiro fazer o básico para aí você conseguir começar a mudar um pouquinho aqui. Então esse produto aqui eu já vi que esse estilo de produto sai muito bem. Então vamos lá, eu vou dar outros exemplos aqui. Os jumperus. Os jumperus eu já falei aqui que é um dos carros-chefes que em todos os lugares tem muito boa saída, né? Em todas as regiões do Brasil tem muito boa saída. Só que depende, né? Tem lugares que é absurdo, tem lugares que nem tanto. Então, assim, pra gente conseguir dimensionar isso, é bom você sentir, né, o negócio em si. E aí é bom você começar a ter, aí você tem um modelo, depois você tem outro, aí que é a questão da variedade, aí você vai testando, porque os modelos são infinitos. Se você quiser ter todas as variedades de um produto, esquece que aí você já vai vender sua casa só para comprar brinquedo, porque é uma infinidade de produtos e todo dia tem coisa nova, todo dia tem marca nova. Então, ficar de olho também nesse mercado dos fabricantes é muito importante, né? Eu já tô atropelando aqui, mas senão depois eu esqueço. Eu recebi uma pergunta que foi muito interessante, falando assim, como ficar atento com as oportunidades, né? Com as oportunidades de... Como a gente tem que estudar, né? Onde que a gente encontra isso? Como que a gente tem que lidar com as oportunidades que o mercado dá pra gente? Fica ligado nas grandes fabricantes de brinquedo. Porque é lógico que eles vão dar um caminho pra gente, né? Se a Fisher-Price começou... Você vê que eles estão reformulando muito o mesmo tipo de brinquedo. É um negócio que tá vindo. Até porque, geralmente aqui no Brasil, a gente replica o que já vem lá de fora. Então, se alguma coisa estourou lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, que são a maioria dos produtores, quando chega aqui, com certeza vai também ter o mesmo boom. Então, eu tenho alguns exemplos para dar. Eu agora esqueci, me fugiu o nome, mas é um cavalinho. Vocês certamente já devem ter visto. Nossa, me fugiu o nome mesmo agora. Tanto do fabricante quanto do brinquedo. Enfim, depois eu lembro, eu ponho pra vocês. É um cavalinho que, sinceramente, eu nem acho ele bonito, mas assim, ele é divertido. Ele é caríssimo, ele custa em torno de 4 mil reais aqui. E virou febre, sabe? As importadoras, as lojas que vendem, virou febre. Aí você vê as blogueiras, né? Filho das pessoas que estão ativas no Instagram. Todo mundo postando, o pessoal ganha, porque é um negócio que tá movimentado. Então... você já tem que ter um indício de que isso vai ter, sim, uma procura, uma curiosidade do seu público também. Tem que ficar bem ligado. Então, uma dica também importante é isso, acompanhar os grandes lançamentos aí, né? Só entrar ainda mais um pouquinho, eu prometo que eu vou continuar aqui, mas eu até comentei nos stories que no ano retrasado de 2019, eu fui a Brink, né, que é a Feira Nacional de Brinquedos, né? E foi ali no espaço, acho que era no Expo, desculpa, no Expo, e era uma feira imensa, foi a primeira vez que eu estive numa feira de brinquedos, e lá estavam as grandes marcas, e é imenso, quem conhece aquele pavilhão sabe que é imenso, é uma infinidade de produto, e tem produto de tudo quanto é tipo, e você vê que lá, eu estava muito acostumada com as feiras de engenharia, de equipamento, de máquinas, tudo.
E eu senti muito essa diferença que, claro, quando a gente fala do brinquedo, é tudo mais lúdico, é tudo mais leve, né? A abordagem é mais leve, mas assim, a concorrência, tá? É a mesma. Você para na frente de um stand, já vem um representante, ele já começa, ele já te abre e é uma infinidade absurda. E assim, se você trabalha com brinquedos, se você gosta de brinquedos, você vai numa feira dela, você fica maluca. Aí a Mari falou, cavalo up daqui do isso, é esse mesmo. É esse mesmo, que nem é um negócio bonito, né? Convenhamos, não é uma coisa bonita. Tem brinquedos muito mais bonitos. Mas só o fato de aguçar essa curiosidade de estar lá no cavalinho já é bom. E é bom para o nosso mercado também, porque a gente vai é aquela coisa que assim, a mãe, né, esses brinquedos, tá? Quem gosta são mais os pais do que as crianças. Então, às vezes, os pais alugam por curiosidade. Acontece muito com carrinho elétrico. Você vê que o pai tá brincando mais que a criança. Então, não é uma coisa que a mãe, o pai vai comprar. Porque é muito absurdo. É um trambolho, sabe? Você ter dentro de casa, não tem como. Então, é ótimo para se ter para alugar. Mas a gente vai voltar. Só eu fechar aqui a questão da feira. É uma variedade absurda e assim, se você tem que estar ligado, né, no movimento, mas ao mesmo tempo você tem que sentir quais são as reais necessidades do seu cliente naquele momento, porque não adianta você viajar na maionese e começar a trazer umas coisas nada a ver e você não tem nem o básico, né? Então, assim, um exemplo super simples, assim, só pra ilustrar, por exemplo, você tem a Mamaru, você tem, tipo, 5 Mamarus lá prontinhas pra serem alugadas, mas você não tem nenhuma cadeirinha básica. Aí a pessoa vira e fala, ai, mas eu só quero uma cadeirinha básica, eu quero uma coisa mais simples, ali pra deixar na cozinha enquanto eu tô lavando louça. Eu já testei a Mamaru, meu bebê não gostou, ou ele já não quer ficar, ou eu só quero uma coisa mais em conta. Então, antes de você trabalhar na variedade, é bom fazer bem feito a base ali, construir primeiro a base e de forma que você atenda todas essas fases. Então, como eu disse no começo da Túnio, o meu atendimento era de 0 a 1 ano. Então, todos os meses eu tinha algo a oferecer para o meu cliente, né? De forma que se ele quisesse alugar por 12 meses consecutivos produtos diferentes, eu teria algo para oferecer para ele. Que essa é a grande sacada do negócio, né? Depois que você vai querer trazer um negócio super inovador, super diferente, só depois que você completou essa base, essa estrutura. Porque aí sim, você vai começar a criar até uma expectativa no cliente, né? Porque às vezes ele fala, nossa, mas e aí, o que você tem? Ele já alugou 7 cadeirinhas diferentes. E aí se você traz uma que faz alguma coisa diferente, ótimo. Mas até então você já fidelizou aquele cliente, você já conseguiu conquistar ele, né? E eu acho que essa é super importante nesse quesito. O próximo ponto, aí sim, são os tipos de produtos que todo mundo me pergunta. Mas quais são os tipos de produtos, né? Eu falo muito que é esse plano de oferta, né? O plano de oferta para a faixa etária que você está disposto a trabalhar. Então, assim, esse ponto aqui é muito importante, principalmente quando você pensa em expandir. Então, como eu disse, eu atendia de 0 a 12 meses, depois eu quis expandir. Comecei a incluir brinquedos, já que dá para 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. Quando eu vi, eu já tava entrando com o pezinho nos 2. E aí, dos 2 para os 2,5 também é um pulinho. Então, quando você quer variar o tipo de produto, que é um diferencial, né? Eu acho que quando você vai falar, o maior diferencial de todos são esses. É o tipo de produto, porque se você tem produtos diferentes, você pode cobrar mais, porque não é um produto, mesmo se a pessoa quiser alugar em outro lugar, ela não vai encontrar. Você pode fidelizar nesse sentido, porque o cliente fica esperando. Ele já vira pra você e fala assim, aí. Você acabou de dar um lançamento, acabou de colocar um lançamento na sua loja. O cliente já alugou, já gostou, tal, o bebê já enjoou, ele fala, e agora, o que a gente tem? Então você tem que estar preparado. Quando você entra nessa fase de variedade de tipo de produto, é um caminho sem volta, tá? É sem volta, porque aí você fica...
viciado em comprar produto, a gente já fica antes, mas aí é um caminho sem volta porque o seu público vai exigir isso de você. O seu cliente vai sempre estar esperando novidade. Então, eu indico assim, quando você quiser já começar a variar bastante o tipo de produto, é muito bom você estar com essa base muito bem estruturada. Então, você atender muito direitinho todas aquelas fases, você atender esse plano de oferta, né? Esse plano de oferta que eu digo é você atender, se o cliente quiser alugar 12 brinquedos por ano com você, ele vai conseguir. E aí entra tudo, né? Entra a variedade, entra o tipo de brinquedo, entra a quantidade também, porque você já vai conseguir ter percepção. Então, o que eu quero mostrar aqui, né? Que assim, é muito interessante, é essencial para o negócio você variar o tipo de produto. Porém, se você não fizer o antes de uma forma muito bem estruturada, você pode se perder um pouco no caminho. Porque aí, vamos lá, você tá lá, aí você já sabe, você ainda não superou a questão da quantidade, você ainda tem muita fila de espera para algum determinado produto, você ainda não atende todas todas as fases de desenvolvimento naquela idade que você se dispôs a atender, mas você já quer colocar um produto diferente. Aí você, assim, ao invés de comprar um produto que tá saindo muito, que tá formando de fila de espera, você compra um produto diferente. E aí você vai comprar um só, que beleza, vai fazer sucesso, só que assim, é um cliente que vai estar satisfeito por vez. Sendo que se você liberasse aquela fila de espera, se a sua fila de espera tiver 5, 6, 10 pessoas, você vai continuar deixando as 10 pessoas. Então, tem que pesar muito bem até onde vale a pena, né? Então, assim, e por último, que eu até já vou entrar aqui para não bagunçar mais a cabeça de vocês, são esses produtos diferentes. Aqui entra muito, né? O tipo de produto com produto diferente, né? O tipo de produto é assim, vamos lá, apoiador. Apoiador é um tipo de apoiador, mas tem vários tipos de apoiadores. E antes disso tem vários modelos. Então, assim, você pega o apoiador da Fisher-Price, beleza. Tem vários modelos da Fisher-Price. Eles têm a mesma estrutura, só que muda o tema. Um é da zebrinha, o outro é o leão, o outro é um pianinho. Tá, então, beleza. Você superou essa questão, né? Variedade. Aí tem o tipo. Então, tem o apoiador da Fisher-Price, tem o apoiador da VTEC, tem o apoiador da Baby Style, que aí você pode começar variando também, né? Porque aí você dá possibilidades pro cliente. É ótimo. Porque, quase todo mundo ama Fisher-Price, mas vai que aquela pessoa fala, nossa, não gostei de nenhum. Aí você fala, eu tenho esse, né? Então, é interessante. Aí, quando você fala com produtos diferentes, já são aqueles produtos diferentões mesmo, aquele que você não vê sempre no mercado. Aquela coisa que aí, geralmente, são os produtos que vêm de fora. Produtos importados. Produtos que não vendem aqui, né? A maioria deles, quando a gente fala de produtos diferentes, todo mundo já pensa no produto importado. Mas aí também eu vou falar uma coisa que eu acho que não tem muita gente que leva muito a sério isso que eu falo, da questão do comprar usado. Eu sempre indico, compre usado sim, aquilo, quando você abre essas plataformas de venda, é um verdadeiro garimpo ali. Ali você pode encontrar muita porcaria, mas você encontra muita coisa boa, muita. Então, não tenha esse preconceito com produto usado, tá? Não ache que isso vai trazer vai deixar a sua loja menos, não vai. Claro, sempre respeitando aquilo que eu sempre falo, você tem que ter um produto em perfeito estado. E você encontra em produtos em perfeito estado, funcionando bonitinho, que o adesivo não tá zoado, não tá arranhado, tá lindo. Só que você encontra ele por menos da metade do preço, porque a pessoa não tem o que fazer com aquilo. E aí a gente abre para um mundo muito, muito louco, assim, no sentido de, se você não aproveita essa questão da oferta de produtos usados, você pode perder muito, porque às vezes é aí que você encontra muito produto diferente. Tá? Então, inclusive, no começo, se você ainda não tem condições de importar brinquedo, principalmente com o dólar que tá hoje, né? Eu lembro que desde o início eu já importava. Eu já testei, eu já até contei aqui, eu já testei pelo eBay, eu já testei por redirecionamento de compras, já tentei por vários sites, pela Amazon, por vários, eu já fui testando. Só que assim, 3 anos atrás, o dólar não tava o absurdo que tá hoje. Então, não é hoje...
eu entendo que é muito mais delicado, né? Você tem sim que investir nesses produtos, né? Mas às vezes você perde uma chance muito grande aqui com os produtos usados. Então, fuça, pesquisa, abre o OLX. Eu sei, eu tô falando com várias meninas que moram em regiões que a oferta de produto usado é nada, é mínima. E eu sei que é mais complicado também, porque se já não tem nem os produtos casuais disponíveis, imagina os difíceis, os mais diferentes. Mas esteja sempre procurando, porque às vezes pinta, tá? Pega assim um momentinho do seu dia e dá uma olhada. Entra no LX, entra no Enjoei, entra no Mercado Livre, tá? Que são plataformas seguras, que você tem condição de ver o produto. Muitas vezes você vê o produto antes de comprar, você conversa com o vendedor, você sabe até onde ele comprou, né? E aí você encontra, assim, são produtos de ouro, porque muitas vezes são produtos que a pessoa trouxe de fora. Então é produto que nem se você quiser você consegue comprar aqui, entende? E muito mais em conta. Então, se você ainda não está nesse mercado de produtos usados, entre, porque você tá perdendo, tá? Você tá deixando dinheiro na mesa aí e oportunidade também. Porque realmente eu já comprei vários produtos, vários, assim, e eu já comprei produtos novos, assim, na caixa, tá? Na caixa, que a pessoa, ela só não trouxe a caixa porque ela teve que ir trazer na mala. Mas assim, veio com manual, com saquinho. E ela falou, eu comprei, meu marido foi viajar, comprou e a gente não usou, porque o bebê não gostou. E assim, são modelos super diferentes, coisas que a gente não encontra aqui com facilidade. Então, busque mais por isso. E aí, falando mais dessa questão de produtos diferentes, depois que você tiver já com a empresa toda estruturada, atendendo direitinho, fazendo bonitinho a sua função lá, atendendo bonitinho o seu cliente, vamos pensar sim em trazer produtos diferentes. E como? Mas como escolher, né? Sentindo o seu cliente, sentindo a procura, estando próximo a ele, conversando com ele, pergunta o que você acha. Hoje mesmo eu fiz uma pesquisa lá no Instagram da Túnio. Eu coloquei um monte de pergunta. E assim, tem perguntas que até você olha e fala, mas por que ela tá perguntando isso? Mas sempre a gente vai conhecer um pouco do cliente. E muita gente responde, tá? Essa é uma dica também muito importante. Quando você pede ajuda para sua audiência, agora eu tô falando mais do Instagram, né? Quando você pede algum tipo de ajuda, as pessoas gostam de ajudar, né? Quando você pede ajuda, palpite, fala aí, gente, me ajuda aqui, vocês gostam mais desse ou desse? Então, pergunta. É a forma mais fácil e mais certeira de você entender qual tipo de produto que você tem que incluir na sua loja é perguntando para o seu cliente, perguntando para sua audiência. Se você tá na dúvida, agora eu vou ter o investimento, eu vou ter o budget para comprar um produto, ou é esse ou é esse, qual que eu compro? Vai lá e pergunta, faz uma enquete no seu Instagram, né? Para as clientes mais próximas que estão na idade ali, que os bebês estão naquela idade, pergunta para elas, fala, olha, eu tô pensando, qual que você acha? Esse ou esse? Eu já falei aqui inúmeras vezes, vários produtos eu trouxe para Túnio do Brinquedo porque eu sentia que minhas clientes estavam procurando. Que era assim, era um caso aqui, aí o outro ali, aí uma me mandava uma foto e falava, nossa, você podia ter esse, né? Aí eu, ainda não tem. Aí daqui um mês, a outra pessoa me mandava, falava, nossa, esse aqui você não tem? Aí eu já ficava um alerta, falava, olha, se duas chegaram ao ponto de me perguntar se eu tenho, se eu tiver, com certeza outras também vão querer. Então, assim você vai conhecendo muito o seu negócio. Esteja sempre perto dos seus clientes, perto da sua audiência. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa para você fazer isso, tá? Maravilhosa porque as pessoas se divertem e elas fazem questão de palpitar, né? Se você tá na dúvida, fala, gente, eu prefiro esse aqui, mas esse aqui eu não sei se é tão simples, tal. Você vai ter opinião assim, falar, meu filho usou, odiou, eu vi na loja, eu achei ele frágil. Então, sempre esteja nessa conversa, que aí sim você vai entender. Eu posso dar o exemplo aqui da pandemia. A pandemia deu uma reviravolta, assim, né? E eu falo que foi uma fase que a Túnio do Brinquedo cresceu muito, assim, de março do ano passado pra cá, ela tá assim, porque é isso, a gente tá tentando entender e tentando atender todas as dores dos nossos clientes. Então, assim,
Quando começou a pandemia, era um tipo de produto que saía muito, né? Assim, um tipo que eu digo tinha os produtos padrão. Depois veio a pandemia, o negócio ficou muito louco, todo mundo ficou muito maluco, e aí começou a sair muito, e aí a gente percebia que, né, tinha coisa que saía mais, tinha coisa que já não estava saindo tanto. Beleza, começamos a sentir esse movimento. Tanto que foi aí que eu tomei a decisão de expandir a faixa etária. Antes eu atendia, como eu disse, era de 0 a 1 no primeiro ano, eu já estava atendendo de 0 a 2 anos, e da pandemia eu falei, não, vamos atender até 4 anos, até 5, porque eu senti essa necessidade. Eu percebia que as mães, elas estavam alugando para o bebê, mas muitas vezes tinha um irmão que não estava indo para a escola, que até então não tinha tido interesse de alugar. Porque a criança vive na escola, uma criança de 4, 5 anos, às vezes já tem uma agenda lotada. Ela vai para a escola, ela tem aula de natação, de judô, inglês, ela vai de manhã e volta à noite. Então, assim, a mãe meio que não se preocupava muito em alugar o brinquedo para essa criança. Mas na pandemia virou item básico nas casas. Então eu comecei a sentir muito isso. Falar, eu quero um jumperô, porque eu tenho um bebê de 8 meses, mas eu quero alguma coisa pro meu filho de 2 anos, meu filho de 3 anos. Então, eu senti essa necessidade assim. Eu senti e falei, vamos mudar isso. Vamos começar a colocar mais produto aí pra criança mais velha, vamos testando. Eu lembro que na época da cama elástica, eu comprei uma pro meu filho. Falei, eu vou testar porque eu tenho certeza que é legal. Ai. Desculpa. Eu tinha certeza que as crianças, cama elástica é um sonho de consumo de adulto, de criança. Todo mundo quer ter uma cama elástica. Eu sabia que a saída ia ser boa, mas eu tinha muitas dúvidas em relação à montagem, em relação ao transporte, porque não é um produto simples, né, como os outros que você desmonta e pronto. A montagem dela é um pouco mais complicada, não é um produto que você consegue ficar montando e desmontando, porque ele tem parafuso, ele tem porca, daqui a pouco, né, a cama elástica tá toda capenga. Então, eu comprei uma pro meu filho. Ele amou, ele brincava muito. E aí é aquela coisa, eu sempre fazia o laboratório aqui em casa. Eu comprei, aí sentou eu e meu marido e a gente começou a bolar formas de conseguir entregar aquele negócio. Falou, não, as pessoas querem. Eu fiz um videozinho no Instagram na época e perguntei, foi isso que eu falei, falei, e aí? Olha que tal, eu lembro que era um domingo à tarde, assim, super despretensioso. Falei, e aí, vocês iam gostar de ter isso aqui? Nossa, choveu. Não, vai agora, já tem e tal. Falei, bom, preciso botar isso aqui pra rodar. Só que eu ainda tinha essas outras questões de como entregar, né, tudo, higienização e tal. Era um produto totalmente diferente, que a gente também tem que levar isso em consideração. A gente sentou lá, começou a ver, a analisar a cama elástica, ver o mínimo possível que a gente ia conseguir desmontar pra entregar. Porque não era um produto que você pode entregar totalmente desmontado e falar assim, se vira, né? Não ia ter essa condição. Então, a gente chegou num jeito lá, falou, não, assim vai dar. E foi. Hoje eu tô com 3 camas elásticas? Cama elásticas. Com 3 unidades e tá faltando. Tá faltando. Eu tô pensando em comprar mais uma, mais 2, porque assim, inclusive a do meu filho foi pra jogo também. A cama elástica que dele também tá na rua. E é uma emenda na outra, assim. É um negócio que sai muito, sai muito. Se eu tiver 5 camas elásticas, eu vou alugar 5. Se eu tiver 6, eu vou alugar 6. É que ainda a gente precisa. É exatamente isso. Você tem que entender qual que é como que você faz todo o processo, né? Não é só ter o brinquedo. Depois, como que você vai higienizar aquilo? Como que é a manutenção daquilo? Será que ficar montando e desmontando não encurta a vida útil do produto? Será que... Então, são algumas coisas que você precisa pensar para colocar o produto para rodar, né? Mas com certeza é testando e conhecendo. Primeiro conhecendo a sua audiência, conhecendo seus clientes e depois testando. Compra um e vai vendo, compra lá, coloca lá na sua casa e faz. A gente sentou em volta da cama elástica e falou, a gente pode tirar só esse parafuso, entregar ela meio montada. E hoje ela realmente não para. Então, esse foi um dos exemplos, né? Outro exemplo que eu posso dar também, escorregador. Eu nunca tinha tido escorregador na Tune do brinquedo. Esse ano eu coloquei no final do ano passado eu coloquei o primeiro, que era um escorregador para criança bem pequenininha, era super diferente, assim, era um negócio que eu nunca tinha visto mesmo, eu achei muito legal, comprei, e é um escorregador 2 em 1, ele é um escorregador e vira uma gangorra. Comprei pela internet,
E ele é muito legal, só que ele atende crianças pequenas. É criança assim de 1 ano e meio. Ele é bem pequenininho. Uma criança de 2 já fica pequeno. E eu vi que começou a ter procura, começou as pessoas perguntarem e tal. Eu falei, não, vamos pôr mais um diferente. Aí coloquei, começou a sair, aí coloquei mais uma. Hoje eu tô acho que com 7 modelos. Eu nem me lembro mais. Eu perdi as contas, juro, de escorregador. Eu tô com vários modelos. Porque a procura é muita, as pessoas querem ter. E aí, assim, às vezes, também é uma questão assim, às vezes você fala, nossa, mas isso aqui é muito grande, as pessoas não vão querer ter. Depende. Tem gente que tem espaço. Tem gente que mora em casa, tem gente que tem um espaço um pouquinho maior, que dá uma afastada ali no sofá e o escorregador fica no meio da sala, porque é um período curto, ela vai ficar com aquilo por 2, 4 semanas, então é muito interessante ter, né? Jamais aquela pessoa compraria um escorregador. Né? A Michelle aqui da Bababé tá falando porque ela teve um escorregador. Ela ainda tinha espaço. Mas assim, quem mora em apartamento jamais vai querer comprar um escorregador. Só que assim, ela gostaria de ter. Então é um negócio assim, de ter por um tempo e pronto. E as crianças adoram. E assim, sai também, né? Ainda mais hoje que ainda estamos em pandemia, ainda estamos com esse negócio da escola. Tem muita escola que não voltou. Tem muita mãe que tirou o filho da escola. Então, as mães estão procurando trazer isso. E outra, que eu tenho sentido é que elas agora estão descobrindo que é possível isso. Né? Então, assim, antes era brinquedos assim. Não, agora já tem escorregador, tem balança, tem o carro elétrico. Não, carro elétrico é outro também. Que é um investimento alto que você precisa fazer. Mas vale a pena. Mas sente a sua audiência. Vai sempre tentando entender ali aonde é que tá pegando, né? Aonde que aquela mãe tá querendo. E trabalhe com produtos que mexam com essa que cria essa vontade de ter, né? Porque assim, produtos que enchem os olhos, sabe? Já que você vai investir, invista num produto bom, num produto legal, que é aquele produto que a mãe vai olhar e falar, nossa, eu quero isso, me traz. Então, porque pensa, vai se pagar. Aquele produto, mesmo se você pagar um pouquinho mais alto o valor, ele vai se pagar em poucos meses, tá? E para precificar, a Giovana tá perguntando, para precificar o produto, o período e o brinquedo. Então, Giovana, eu nem ia entrar muito nessa questão aqui, porque essa questão é complicada por conta das regiões, tá? Mas vai lá, eu vou responder sim. Primeiro, eu acho que você tem que ter noção da sua região, né? Muda muito. Se você for pesquisar por aí, muda muito os valores, tá? Eu acredito que em São Paulo seja o mais caro. São os períodos com maior valor. Estamos em São Paulo. Mas é tudo, né? O custo de vida em São Paulo é muito alto. Então, é bom você pesquisar. E como eu falo para você pesquisar isso? Veja se tem empresas de locação já na sua região. Se não tem na sua região, veja no seu estado, né? Vê o que tem e tire uma média. Dessa média, eu não sugiro que você coloque para baixo, tá? Eu sugiro sempre que você pegue a média para cima, porque é aquela questão. Eu acho que é muito complicado você querer ganhar no preço. Eu acho que sim que dá, como eu disse, é um diferencial sim você ganhar no preço. Você pode, por exemplo, enquanto eu tô alugando um Jamperô por 160, você aluga o mesmo Jamperô por R$80? Lógico que você pode. Claro que você pode. Muito provavelmente você vai ganhar no preço. Só que assim, qual é o custo disso? Né? Assim, para sua empresa eu tô falando, né? Para sua empresa, como eu até comentei rapidamente, como marca, é melhor você ganhar por preço ou por ganhar por outras questões? Eu acho que é mais sustentável você conseguir ganhar por outras questões. Então, não joga o seu preço lá embaixo só porque você é nova no mercado. E eu tô falando isso porque eu entendo. Quando eu comecei com a Túnel, a questão do preço era o que mais me dava receio. Porque eu falava, poxa, eu tô começando, né? Não tenho muitos produtos, não tenho os melhores, os produtos mais top do mercado. Então, como que eu vou querer cobrar mais do que a média? Então, eu cobrei na média, mas eu também nunca joguei meu produto lá embaixo, não. Porque eu acho que isso, como marca, não é legal, tá? Então, eu sugiro isso. Faça uma pesquisa de mercado aí na sua região. Dá uma fuçada aí, quanto é que custa.
os períodos. Essa questão dos períodos também é muito peculiar de cada um, né? Eu usei uma estratégia para chegar nesse período de 2, 4 e 8 semanas. Eu não vou entrar aqui hoje porque é outro assunto, a gente vai falar disso também, tá? Mas tem empresas que fazem só 15 dias ou 30 dias, né? Tem empresas que nem tem o plano maior, que seria o de 2 meses, de 8 semanas. A minha escolha foi essa por uma estratégia também, tá? Não foi da minha cabeça, foi uma estratégia. Então, assim, você tem que também balancear essas questões, né? O que eu falo é que, assim, geralmente, né? Assim, 4 semanas dá em torno de 80% do valor. 70%, 80% depende do produto. O que eu quero dizer? Se a pessoa alugar por 2 semanas e ela renovar por 2, não vai ser o dobro, porque senão não faz sentido, né? Não, assim, é melhor então ela ficar alugando. Ela tem que ter alguma vantagem em alugar por 4. E aí, geralmente, é de 80%, tá? Deu pra entender, mais ou menos? Assim? Mas é isso. Eu acho que pesquisando, conhecendo o mercado aí da sua região é a melhor forma de você conseguir precificar os produtos, tá? E não difere tanto também, tá? Quando eu falo que é bastante diferente, é diferente sim, mas assim, a proporção você consegue ter. Mesmo se você pesquisar as de São Paulo, as do Nordeste, as do Sul, você consegue ter essa noção, porque a proporção não é tão discrepante. É sempre muito parecido dentro da proporção da região. Então é uma boa. As formas mais eficientes de divulgação. Tem muitas. Aqui, eu acho, falando de produto, tá? Quando a gente vai divulgar o produto, a forma mais eficiente hoje é Instagram, sem sombra de dúvidas. Isso, né? Se você não tá no Instagram, se você não tá fazendo uma boa divulgação no Instagram, você tá deixando dinheiro na mesa também. Porque Instagram é o que todo mundo, né? Hoje, todo mundo aqui deve abrir o Instagram pra dar uma olhada, tal. Todo mundo, quando vai contratar um serviço, vai no Instagram, não é? Às vezes você vai no Reclame Aqui e vai no Instagram também, pra ver como é que é. Então, a divulgação, com toda certeza, é o Instagram. Falando de produtos, eu acredito que, assim, a forma mais eficiente seja você tirar boas fotos dos produtos. Não fique postando foto do fabricante, tá? Você até pode colocar a foto lá para mostrar, se você quiser fazer um catálogo da sua loja, você põe lá, né, a foto do produto ali do fabricante. Mas quando for para você divulgar, não use essas fotos, porque é uma coisa muito genérica, é uma coisa muito fria, é muito impessoal, né? Até porque a pessoa que tá vendo, ela olha e fala assim, legal, o produto é esse aqui, mas qual será a condição dele? Será que ele tá assim mesmo? Será que ele não tá quebrado? Será que ele não tá remendado? Então, o que eu fazia muito no começo, inclusive, eu só fazia assim, eu só fazia divulgação com fotos reais. Foi uma das coisas que eu também quis fazer no começo, porque eu queria exatamente isso. Eu tava chegando, eu era nova, era um serviço novo que muita gente não conhecia, muita gente tinha um preconceito, tinha uma objeção ali na locação, e eu precisava ter o meu diferencial. O meu diferencial até então não era o tipo de produto, porque eu tinha os mesmos produtos que todo mundo, que a maioria. Não era variedade, porque é o que eu tô falando, né? Eu fiz o beabá primeiro. E, ixi, olha lá, tô recebendo uma uma visita aqui, gente. Sossô? Vem aqui. Sabe por que toda essa Vai lá. É que eu tô aqui, eu tô na live, vem aqui. Vem aqui. É que ela já comeu 3 biscoitos e quer mais biscoito. Aqui, ó. Isso aqui é trabalhar com as crianças em casa, né? Vai lá que você vai imaginar. Eu já vou lá, gorducha. Não pode dar mais um biscoito. Vamos lá, você quer dar mais um biscoito. Houve um choro, chegando mais perto, chegou. Enfim, isso é live, gente. É trabalhar em casa com filhos, é assim mesmo, tá? Onde eu tava? Na divulgação. Então, quando eu fazia a divulgação, eu sempre fiz questão, principalmente no início, quando as pessoas não me conheciam, não conheciam túnel do brinquedo, não conheciam nada, conseguir postar foto real do produto. Então eu montei um estúdio na minha casa, aqui na minha sala mesmo, eu peguei um lençol, coloquei TNT branco, tentei fazer um fundo assim, aproveitava a luz do dia pra pegar a melhor luz e tirei umas fotos com o celular mesmo, mas ficaram boas as fotos. Inclusive, se vocês forem no site,
ou se rolarem a tela lá da Túnel do Brinquedo lá no começo, vocês vão ver. Eu postava sempre foto do produto. Assim, este aqui é o Jean Perrot. Porque eu acredito que assim você conquista o cliente nesse sentido. Ele vai ver o produto que ele tá alugando. Às vezes não necessariamente, porque você tem às vezes tem um modelo, mas você tem 5 do mesmo. Mas é tudo muito parecido, né? Ali a conservação dos produtos eram tudo muito próxima e eu sempre mantive isso, né? Então, acho que logo para quem tá começando, faz isso, investe em foto real do produto, se você for divulgar, investe em vídeo das crianças brincando. Isso sempre atrai muito, né? É quando a gente fala do marketing de humanização, é exatamente isso. Um produto, ele se vende muito melhor quando você tem uma figura humana ali com ele, né? Então, assim, se você posta a foto de uma cadeirinha, vai ser uma coisa. Se você posta a foto do bebê usando a cadeirinha, vai converter muito mais. Porque a gente gosta de ver, né? A gente gosta de ver humanos. É até o que fala muito dessa humanização, né? Então, sempre procure fazer isso, né? Fotos reais, vídeos. Depois que você começar a já ter os clientes ativos, peça fotos, peça vídeos, porque é uma forma de você divulgar o produto e ao mesmo tempo você também cria prova social, né? É um cliente que te mandou. Lá na Túnel eu tenho uma seção, eu falo que é uma seção do meu Instagram que é só destinado a clientes. Então, assim, eu ponho até o fundo laranja, eu deixo bem cheguei que assim, é só foto de cliente, só vídeo de cliente que eles me mandam. Então, ali eu tô vendendo o produto, porque eu tô divulgando aquele produto, mas ao mesmo tempo eu tô criando prova, tô falando, olha lá, é legal, o pessoal gosta, né? Então, hoje eu acho que a gente precisa sair muito do mais do mesmo, né? Assim, aquele catálogo de fotos cheio de o mesmo produto, sabe? Às vezes você entra assim não só no site, no Instagram, parece, dá a impressão de que você tá no site da Fisher Price, que você fala assim, né? Qual que é a diferença? Né? Cadê a criança brincando? Então, assim, invistam nisso, tá? E não façam isso só quando tiver produtos super diferentes, que aí sim, com aquele produto diferente, você vai querer fazer um book de todas as crianças. Não, faz isso com todos. Todos que você tem no seu estoque, faça isso com todos, que ele se vende muito melhor. E eu acho que foi isso. E aqui só pra finalizar, eu fiz tipo eu falei da quantidade, da variedade, do tipo de produto e dos produtos diferentões, né? Eu acho que é muito interessante a gente conseguir estruturar cada fase de forma que fique a sua empresa fique robusta e não fique frágil em nenhum desses níveis. Então, a minha sugestão, na minha opinião, o mais importante é você primeiro focar no tipo de produto. Então, quais são os tipos de produtos? Você precisa, o que eu falei, conseguir fazer aquele plano de oferta. Você precisa manter, a minha idade vai ser de 0 a 12, então tenha produtos para atender a essa faixa etária. Tá? Se a pessoa, imagina, se o seu cliente quiser alugar todo mês, ele vai ter produtos disponíveis para ele alugar todo mês. Não vai chegar num ponto que você vai virar e falar, meu Deus, eu não sei mais o que oferecer para ele, porque ele já alugou tudo, né? Não, isso não. Então, depois que você superar essa fase, aí eu acho que você pode começar a trabalhar na quantidade, porque aí você já vai perceber quais os produtos que saem muito, quais os que estão mais ou menos, aqueles que saem muito, tenta suprir essa necessidade, tenta investir mais lá, que aí também é uma boa. Depois que você superou a quantidade, aí você vai pra variedade, começa a variar, modelo, marca, porque é um teste também, né? Então, e depois que você superou a variedade, você vai para produtos diferentes. Aí você coloca uns produtos diferentões e aí sim, você vai criando, eu acho que nesse caminho, nessa trajetória, você vai criando o seu diferencial. Porque cada hora você vai ganhar um cliente por algum motivo. Ou porque você tem disponível, ou porque tem outros modelos, ou porque você tem um produto que ninguém tem, né? Quando chega na parte do produto que ninguém tem, é muito bom, porque você consegue realmente, assim, primeiro, você manda no preço, porque, né, você não tem... É aquela coisa, você não tem concorrência, você não tem quem ofereça. Se eu quiser cobrar, se o produto for super caro, se você precisar investir uma grana naquele produto, melhor ainda, né? Porque aí você consegue colocar um valor muito maior do que um mais ou menos, e o cliente não se importa em pagar. Isso que é o mais incrível, o cliente não se importa em pagar, porque
Mesmo ele pagando um pouquinho mais, ele ainda vai pagar no mínimo 10 vezes menos do que se ele tivesse que comprar um. Então é isso que tem que estar muito na cabeça, né, da gente que trabalha com isso. Então, e tudo isso, então assim, tipos de produto, depois quantidade, depois variedade, depois produtos diferentes. E tudo isso, percebam que você vai desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Não é assim, não, agora é tipo de produto, agora é quantidade, depois vai... Não, depois você vai começar a fazer tipo um malabares, sabe? Aqui eu tô trazendo produto novo, mas ao mesmo tempo eu sei que esse produto aqui tá com fila de espera, eu preciso agilizar isso aqui. Então vamos trabalhar na quantidade desse, mas vamos trazer uma coisa nova aqui pra essa idade. Putz, essa fase aqui entre 2 anos e 2 anos e 3 meses, não tem muita coisa que eu possa oferecer, vamos trazer alguma coisa aqui, tô sentindo uma lacuna. Mas aí você já vai entrar no ritmo, entendeu? O motorzinho ali da sua empresa vai estar rodando e ao mesmo tempo você vai tendo feedback de cliente, você vai sentir e aí o negócio gira. Então, eu sempre usei essa estratégia na Túnio, tem funcionado muito, muito mesmo. Inclusive agora eu vou colocar um produto tipo super novo, eu nunca vi em nenhuma empresa de locação. Eu posso até estar errada, mas em nenhuma que eu vi, eu vi esse produto. Eu tô até fazendo um mistério lá no Instagram da Túnio, que é legal isso. As clientes também gostam de participar. Então ontem eu abri uma caixinha falando, o que vocês acham que é? Eu recebi um monte de resposta, sabe? É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro e tal. E aí, você ainda consegue aproveitar essas respostas para falar assim, olha, que nem lá, vou dar um exemplo, tá? É um balanço. Eu falei, não é um balanço, mas se você quiser um balanço, eu tenho esse aqui. Aí já vieram, eu já tive umas 4 pessoas perguntando, tá disponível? Porque a pessoa, acho que eu nem sabia que tinha, entende? Então aí você consegue jogar muito mais, conforme você vai tendo essa maturidade e conhecendo mais dos produtos também. Vai ficando muito divertido, né? Então, acho que é isso, né? Hoje, eu não vou entrar muito no detalhe de cada questão, né? Eu quis trazer muito o produto como diferencial, mas lógico que tem outros diferenciais que a gente pode trazer também. Vou trazer, que são muitos, mas tem como sim, você ganhar esse diferencial competitivo diante de outras empresas ou enfim, ganhar a graça do cliente com o produto, com toda certeza, né? Então, se essa era a pergunta da live de hoje, a gente já entendeu que sim. Muito obrigada por vocês que estavam aqui comigo. Quinta-feira tem mais. E lá no Instagram também eu tô abrindo caixinha de perguntas sempre. Quem quiser pode perguntar que a gente vai respondendo, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau.